Olá pessoal, hoje vamos falar então dos macrofungos. Bom, os macrofungos então eles estão dentro de Basidiomycota e de Ascomycota, que são dois grandes filos, com mais de 95% das espécies conhecidas até agora no reino dos fungos, e dois filos que são grupos irmãos e pertencem ao sub-reino de Cária, ok? Os macrofungos dentro de Basidiomycota e Ascomycota estão especificamente em Agaricomycotina, nesse subfilo, e nesse outro subfilo, Pesidiomycotina, respectivamente, certo? O fato da gente conhecer mais Ascomycota e Basidiomycota também tem a ver por conta do histórico de estudo dos fungos, Obviamente que a micologia começou pelo estudo e pela classificação dos macrofungos. Então, a gente tem um conhecimento maior, uma facilidade maior de estudar macrofungos, historicamente falando, e tem um número maior de taxonomistas, de especialistas na micologia que estudam os macrofungos, Mas, obviamente, que não existem somente macrofungos em Basidiomycota e Ascomycota, Tem outros subfilos, tanto em Basidiomycota quanto em Ascomycota, que apresentam representantes microscópicos extremamente importantes, e esse também é um motivo pelo qual Ascomycota e Basidiomycota são muito conhecidos, Popularmente, os macrofungos são reconhecidos como cogumelos, orelhas de pau, ok? E há também outras denominações, outros termos que são utilizados. Alguns conhecidos, outros não tão conhecidos, alguns com aplicação mais regional e outros com essa aplicação um pouco pejorativa, Porque os fungos, essas estruturas, como elas aparecem e somem muitas vezes, têm uma mística por trás, mas na verdade isso nada mais significa do que a forma da biologia desses organismos se comportarem, Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, os macrofungos de fato são muito diversos, Tem uma grande variedade de formas, ocupam diferentes tipos de substrato, aqui como madeira, aqui como o esterco, que está no piso, no chão da floresta, Tem outros fungos que não necessariamente são sapróbios, eles podem ser simbiontes, como é o caso dos ectomicorrizas, que estão associadas com raízes de plantas, E apresentam, como eu disse, uma grande variedade de formas e de estratégias de dispersão dos esporos, Aqui tem dois exemplos diferentes de estratégia de dispersão dos esporos. Okay? Do lado esquerdo aqui, a gente vê um fungo, Podaxis pistilaris, que, na verdade, apresenta uma liberação passiva dos esporos. Isso significa o quê? Significa que ele depende de efeitos externos, de choques mecânicos, como a chuva, como um animal, ou mesmo a própria deteriorização por conta da estrutura reprodutiva, com o tempo, para que os esporos possam ser liberados no ambiente. Já esse outro aqui é um representante do grupo de fungos que tem uma liberação ativa dos esporos, ou seja, inclusive essa região aqui, que são a região das lamelas, que a gente chama de himenóforo, é a região onde são produzidos os esporos. Em um momento do desenvolvimento dessa estrutura aqui, essas lamelas elas ficam fechadas, enclausuradas. Quando os esporos estão prontos para serem liberados, ou seja, eles estão maduros, aí então esse cogumelo ele se abre e expõe essa região do himenóforo. Então, há, na verdade, uma ejeção dos esporos no ambiente
tá? Que é o que a gente chama de liberação ativa. Tá? Falando de himenóforo, né, de modo mais popular, então, a gente conhece os cogumelos, que tem himenóforo lamelar, mas também tem as orelhas de pau, que tem o himenóforo poroide, né? Mas existe uma grande variação de diferentes tipos de himenóforo, inclusive alguns a gente não consegue nem definir direito se é poroide ou se é lamelar, ok? E para mostrar, então, aqui tem uma orelha de pau, né, crescendo sobre a madeira, tá? E aqui um cogumelo, então, que são os dois grandes grupos de macrofungos mais populares, mais conhecidos, certo? Mas isso não quer dizer que não existam outras formas diferentes dos cogumelos e das orelhas de pau. Bom, aqui a gente também tem um representante dos fungos de liberação passiva, né? Ou seja, que depende de agentes externos para a liberação dos esporos quando eles estiverem maduros, certo? São os populares, os conhecidos puffballs, ou os fungos gastromicetos, né? Esse outro aqui é um cogumelo que, em algum momento do seu desenvolvimento, ele expõe, de certa forma, o himenóforo lamelar, tá? No entanto, a estratégia de liberação dos esporos desse fungo é um pouquinho diferente, porque essa parte superior aqui do cogumelo, que a gente chama de pílio, ela derrete. O nome desse processo é deliquescência, tá? Então, a chuva bate aqui e leva esses esporos junto com, né, para longe pela terra. Tá? Aqui a gente tem uma orelha de pau, né? Com uma coloração característica da maioria das orelhas de pau, não são cores muito vibrantes, né? E a gente tem alguns exemplos de cogumelos com uma coloração bem vibrante, né? A maioria dos fungos que tem essa coloração vibrante são cogumelos. E essa coloração não necessariamente significa toxicidade, certo? Obviamente que na natureza a coloração vibrante ela tem um efeito de atração ou de repulsão, né? Então ela está passando alguma informação para alguém, certo? São, na verdade, estratégias que os fungos acabaram acumulando no processo evolutivo, né, de atrair dispersores de esporos ou de repelir possíveis organismos aí, tá? Para micofagia, por exemplo. Enfim, então, a gente vê com frequência, principalmente nas regiões tropicais, muitos desses fungos bem coloridos, muito bonitos, tá? Outros fungos, na verdade, têm uma lembrança para a gente, né? Por exemplo, esse fungo aqui que se chama Auricularia fuscosuccinea, né? É uma espécie que é muito, de certa forma, comum, ocorre com certa frequência aqui no nosso país e recebe esse nome auriculária principalmente por conta dessas reentrâncias que lembram as reentrâncias da orelha que a gente tem, né? Então por isso que levam esse nome auriculária. Aqui eu só gostaria de lhe fazer uma lembrança de que, de modo geral, a gente tem pavor ou não gosta de nomes científicos, né? Mas também, de modo geral, os nomes científicos, eles são autoexplicativos, eles dão informação para a gente por que tem esse nome. De certa forma, às vezes, nos facilitam entender e reconhecer as espécies e recordar, inclusive, os nomes científicos. Tá? Muitos fungos não necessariamente são tão visíveis, né, no ambiente. Tá? Por exemplo, a gente tem nas florestas, a gente tem muitos troncos, galhos caídos no chão e existem muitas manchas, né? Esse tipo de fungo a gente chama de fungo ressupinado, ou seja, crostoso, que está completamente aderido ao substrato, né? Mas são estruturas reprodutivas de fungos que estão ali desenvolvendo um grande e importante papel no ecossistema, né? Então são serviços ecossistêmicos importantes, né, na ciclagem do carbono, por exemplo, tá? E
e representam uma grande diversidade ainda não conhecida, né? Um dos motivos é porque são muitas vezes difíceis de serem observados, reconhecidos e não apresentam muitas morfologias macroscópicas, né? Como, por exemplo, os cogumelos ou até mesmo as orelhas de pau. Tá? Bom, o Amanita muscari eu tenho certeza que todos aqui conhecem, já ouviram falar desse fungo ou já viram esse fungo na natureza, no ambiente natural, né? Numa plantação de pinos, por exemplo, ou lembram, têm uma memória afetiva com essa espécie, com esse fungo vermelhinho, com manchas brancas na superfície superior do seu pilho, né? É, por quê? Porque devem lembrar de desenhos, de filmes, né? Então, é um fungo bem popular, conhecido. No entanto, a Amanita muscari aqui na nossa região, ela é uma espécie exótica e ela foi introduzida junto com o pinus, tá? Essa espécie ela é ectomicorrízica e ela tem uma relação simbiótica mutualista com o pinus. Isso quer dizer que a estratégia de obtenção de energia dela é através dos carboidratos que vêm da fotossíntese da planta, né? E em contrapartida, é mutualista porque em contrapartida ela também amplia de modo significativo a área de absorção de água, de nutrientes para o pinus, tá? Então, juntos, o Amanita muscari e o pinus, eles são grandes amigos e muito provavelmente, né, essa parceria confere a eles uma alta capacidade de resistência no ambiente, tá? E muito provavelmente também por conta dessa relação micorrízica, né, eles têm uma alta capacidade adaptativa, tá? Então, juntamente com o pinus, o Amanita muscari pode também ser considerado uma espécie invasora, tá? De ambientes naturais. Bom, assim como a gente tem nomes fáceis para algumas espécies, para outras espécies de macrofungos a gente ainda não tem nomes tão fáceis, tá? Porque existe ainda uma grande quantidade de espécies ainda não descritas, né, ou não são tão populares, certo? Algumas são mais robustas, bem proeminentes, solitárias, outras podem ocorrer em ambiente mais críptico, ou seja, lá no meio da floresta, né, escondido, mas podem crescer agrupados assim, como esse cogumelo, que é o compositor de madeira. Tá? Existem algumas espécies que são bem visíveis e que não estão necessariamente lá no meio da floresta, escondidos, né? É o caso dessa espécie que se chama Pycnoporus sanguineus. Tá? Ela recebe esse nome porque aqui na superfície inferior apresenta pequenos poros, pycnoporos, né? Que são os poros do himenóforo, tá? dessa orelha de pau. E sanguíneos por conta dessa coloração, meio alaranjada, meio avermelhada. Né? Na verdade, essa coloração é por conta de uma substância, de um pigmento que se chama cinabarina, tá? Que tem efeito antibiótico, certo? E confere a esse fungo a capacidade de resistir a ambientes ensolarados, muito expostos. Tá? Então, é uma substância bem importante para fazer com que essa espécie consiga degradar matéria orgânica, madeira, exposta em ambientes que muitas vezes não tem muita umidade. Né? Essa outra espécie, né, muitas vezes os fungos parecem aquilo que come. Né? Se a gente olhar a superfície superior desse fungo, ou até mesmo a inferior, aqui na região dos poros, dessa orelha de pau, ela se parece muito com a árvore onde ela está parasitando. Né? Então, assim como a gente tem fungos que são saprófitos, tá? A gente tem fungos que são micorrízicos e a gente tem fungos que podem ser parasitas. Tá? Outros fungos são muito exuberantes na sua arquitetura, na sua forma, tá?
E esse daqui é um representante do gênero Geastro, que exatamente significa isso, né? Geo, terra, astro, estrela. São as estrelas da Terra. E a gente encontra com certa frequência no chão das florestas, em ambientes mais úmidos, né? São fungos saprófitos que decompõem a serrapilheira. Tá? Bom, como eu já falei em algum momento, cada espécie de fungo tem o seu nicho, tem a, a sua função no ecossistema. Tá? Então, os fungos eles são altamente especializados. Por exemplo, tem algumas espécies que somente você vai encontrar crescendo em esterco. Tá? Outras espécies que você só vai encontrar decompondo folhas lá na serrapilheira. Tem outras espécies que você só vai encontrar em troncos grandes. Tá? Ou outras ainda em ramos muito finos. Ou seja, os fungos eles têm essa capacidade, né, essa particularidade de se especializarem em determinados tipos de substrato, tá, ou de onde eles retiram nutrientes, principalmente falando dos saprófitas, tá, dos fungos que são decompositores. Aqui é o Amanita muscari, certo? Que a gente já falou que é um fungo micorrízico e a gente já disse que a estratégia de obtenção de energia não é na decomposição, é se associando, na verdade, mutualisticamente com a planta, né, e recebendo os carboidratos da fotossíntese da planta e também conferindo à planta proteção e ampliando a área de absorção de nutrientes, de água para a planta. Tá? Então, uma relação benéfica para ambos os organismos, certo? Então, aqui a gente tem sapróbios e aqui a gente tem um simbionte tipo mutualista. Desse outro lado aqui eu coloquei umas figuras de fungos parasitas que são simbiontes também, né? Que estão se relacionando com outros organismos vivos, mas que levam à morte desses organismos, né? Então são parasitas de insetos. Tá? Bom, os fungos, eles são reconhecidos, principalmente os cogumelos, né, pela sua capacidade de alimentação ou por serem tóxicos, né, ou muitas vezes por terem esse efeito alucinógeno, né, algumas espécies apresentam um efeito alucinógeno, né, e despertam muito interesse, certo? No caso de psilocybe, essa toxicidade pode levar a, 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 a efeitos de mudança de consciência, né, de quem consome, tá? Mas é um tipo de toxicidade, certo? Uma coisa que eu queria falar especificamente sobre toxicidade é que muitas vezes, como eu já falei antes, a coloração não necessariamente significa toxicidade, mas pode representar. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um fungo da espécie Amanita phalloides, que é tóxico o suficiente para matar uma pessoa. Né? Então, são fungos que podem ser mortais. E há muitos exemplos, né, principalmente em países que são micófilos, que buscam fungos silvestres para se alimentar, e há muitos casos de intoxicação. Tá? E muitas dessas intoxicações acabam levando à morte das pessoas, né? Principalmente por conta de algumas substâncias que esses fungos produzem. Né? No caso de amanita, phalloides tem a amanitina, que é um composto muito poderoso que é capaz de parar os rins, o fígado de uma pessoa em poucas horas, para vocês terem uma ideia. Né? Então, acho que uma coisa que é extremamente importante falar aqui é que há que ter muito cuidado com fungos silvestres, tá? E o conselho é: nunca se deve consumir fungos que não se conhece a identidade exata desses fungos, ok? Por outro lado, a gente tem muitas espécies que são comestíveis, né?
Na verdade, os fungos que são comestíveis são muito reconhecidos por ser uma fonte de proteína muito rica. Né? Na verdade, uma proteína de fácil assimilação, né? E algumas dessas espécies são consumidas milenarmente em algumas culturas, né? Como por exemplo na Ásia. É, e, 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 como eu disse, culturalmente são utilizados em países como da Europa, na América do Norte, de uma forma muito frequente, diferentemente da nossa cultura, né? A não ser a cultura dos indígenas que a gente nega há mais de 500 anos, né? Que a gente não tem conhecimento, né? Na verdade, existem alguns trabalhos que mostram que os Yanomamis eles utilizam fungos da floresta para se alimentar. Eles, inclusive, têm um sistema de produção de fungos natural, mas bem interessante. Então, quem tiver interesse, eu acho que é bem bacana buscar essa informação para saber um pouquinho mais. Tá? Mas, como eu estava falando, nesses países que têm uma tradição de cultivo e de alimentação de fungos, né, sejam eles silvestres, sejam eles produzidos, né, há vários estudos que mostram que os fungos, além de ser uma ótima fonte de proteína, na verdade, também podem ter substâncias que são extremamente importantes para a saúde das pessoas, né? Ou seja, esses fungos eles não só servem como suplemento alimentar, como eles podem ser um alimento de cura. Né? Então, tem vários trabalhos já que mostram efeitos antitumor, entre outros, que são bem interessantes, que vale a pena buscar e conhecer um pouco.